Olá, eu me chamo Lobo, sou oraculista, terapeuta holístico e no vídeo de hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos que visam falar sobre subtemas ligados a um tema maior que é o despertar espiritual, o despertar da consciência. E por que falar sobre esse assunto? Falar sobre esse assunto, na verdade, tem se tornado cada vez mais recorrente no mundo, né, nos últimos tempos. Eu acredito que principalmente aí na última década, né? É um assunto muito atual, obviamente. É um assunto que ainda deixa diversas dúvidas, né, principalmente pela forma como alguns dos assuntos, dos subtemas, das subtemáticas ligadas a ele, são abordados. Então, a minha intenção de fazer essa série de vídeos em que eu trago alguns aspectos do processo de despertar espiritual é no sentido de uma maior elucidação, seja da confirmação daquilo que você já sabe, daquilo que você já sente dentro de você, seja no sentido de fazer com que você olhe a coisa por um olhar diferente, por um prisma diferente, é um outro paradigma que você acaba criando, né? Então, a minha intenção é, das duas, dependendo de quem você seja, do seu caminhar aí. Ou corroborar aquilo que você já sabe, já sente, ou mudar aquilo que você pensa, aquilo que você vê, né? Aquilo que você sente a respeito dessa trajetória, desse processo que é o despertar espiritual. O nome dessa série de vídeos é Movimento de Expansão, né? Esse é o movimento que a gente vai buscar fazer. É um movimento de expansão. Então a gente vai sempre tentar, mesmo que, de maneira geral, os vídeos corroborem aquilo que você já sabe, já sente, já acredita, eu acho que o fato de eu trazer algumas experiências que talvez você não tenha passado, ou que você talvez tenha passado, mas você vai enxergar com o olhar de uma outra pessoa, possa contribuir para você expandir o seu pensamento, o seu sentimento a respeito daquela subtemática, né, que a gente vai trabalhar. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o estado de alerta, né? O estado de alerta é uma das coisas, um dos pequenos movimentos, dos micromovimentos que está inserido dentro do macromovimento que é o despertar espiritual. Quando a gente fala de estado de alerta, geralmente eu acho que a maioria das pessoas vai pensar no estado de alerta como um estado de tensão, né? Vai pensar muito mais por um viés biológico, em que, por exemplo, o corpo se prepara para atacar, ser atacado, fugir ou qualquer outra coisa nesse sentido. Vai pensar mais dessa maneira e menos de uma maneira consciencial, né? Então é mais pelo corpo, é um estado de alerta, um estado de tensão do corpo simplesmente, e muito menos um estado de consciência, né? Mas o que eu quero que vocês identifiquem, entendam, é que esse estado de alerta que nós falamos não é um estado de tensão. Esse estado de alerta é um estado de consciência aumentada, tá? Enquanto o estado de alerta que gera tensão fragmenta você e limita a sua liberdade, o estado de alerta, enquanto expansão de consciência, né, estar focado, estar inserido, estar ancorado no momento presente, sabendo do que está lhe acontecendo, lhe torna, né, ou lhe dá essa ideia de uma totalidade, de uma liberdade até, né, para você ser quem você é, para você viver da sua maneira e não ficar sendo meio que controlado, como se fosse uma marionete, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, a partir de algumas circunstâncias que aconteçam e que estejam para além de você, ou seja, que estejam fora de você, né? Então, quando a gente pensa num estado de alerta que gera tensão, a gente vai, na verdade, refletir sobre uma situação realmente de fragmentação, sobre uma ausência de liberdade. É quando você foca em algo, mas perde o domínio sobre si, né? A tensão é um estado de alerta em que você foca em algo, mas você perde o domínio sobre si. Quando a gente fala de um estado de alerta a nível de consciência, você tem domínio sobre si, você sabe o que está acontecendo. Você tem um certo controle a nível de organização dos seus pensamentos e dos seus sentimentos para que você possa tomar atitudes coerentes
focado no momento presente, né? Muitas vezes a gente fica tensionado porque fica muito preocupado com o futuro. Outras vezes a gente fica ansioso, triste, né? Em decorrência de pensamentos voltados para o futuro, mas que são reflexos de marcas de ação equivocada ou inação no passado. Então a gente não está centralizado no momento presente, né? A gente se fragmenta justamente por isso. O corpo está aqui, mas é como se a cabeça estivesse ou lá no futuro ou lá no passado. Ou preocupado com alguma coisa que foi feita ou foi deixada de fazer, ou preocupado com alguma coisa que ainda vai acontecer, mas que a gente ainda não tem muita ideia de como é que isso vai se desenrolar. É muito comum, aliás, né, falando de estado de alerta, que a gente ache que estar em alerta é você estar sempre preparado para o pior. Algumas pessoas pensam dessa forma, tendo uma visão muito pessimista da vida. Você sempre tem que estar preparado para o pior. E depois que o pior acontece, você tem que ter em mente que pode acontecer algo muito pior. Essa visão da pessoa mais pessimista, não é que você não possa ter uma visão como essa. A questão é o quanto essa visão te domina, o quanto ela te fragmenta, o quanto ela te preocupa, o quanto ela te causa ansiedade, temor a respeito do futuro e vai minando, né, a sua polarização da força no momento presente. Tá? Então, essa visão mais pessimista, que pode ser uma visão natural, que faz parte da vida, ela só não pode ser dominadora, ela só não pode permanecer ali por um longo período de tempo, né? Já que a vida é fluida, já que as coisas acontecem, e a gente está sempre nessa roda da fortuna, nessa roda da sorte, que vai subindo e descendo, então é natural que tenha momentos que a gente está mais triste, mais abatido, mais tensionado, mas a gente também tem que ter esses outros momentos de uma maior liberdade, de uma maior leveza, de uma alegria, né? É o que acaba compensando meio que a vida. Quem vive só em uma das polaridades, seja a polaridade da tristeza, da tensão, seja a polaridade da alegria, da leveza, quem fica só nesses extremos adquire uma forma de enxergar a vida muito extrema, obviamente, né? Quem está nos extremos enxerga a vida de forma extrema. Ou ela é totalmente alegria, totalmente leveza, e aí é um total descompromisso, ou ela é totalmente pesada, totalmente densa, totalmente tensionada, o que gera um abatimento diário e pode ocasionar posteriormente em algumas doenças que começam a se manifestar de maneira crônica, de maneira aguda, mas posteriormente vão se tornando crônicas, já que a gente não consegue lidar com a causa original, que é essa visão extremada da vida de uma forma muito negativa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Eu tinha um compromisso, eu fui convidado para um compromisso numa sexta-feira, se eu não me engano. O compromisso seria na segunda, eu fui convidado na sexta-feira. E eu estava muito preocupado com os resultados daquilo que eu ia fazer nesse evento para o qual eu fui convidado na segunda-feira. Então eu passei a sexta, o sábado e o domingo muito tenso. Tinha preparado todo o meu material, tinha planejado tudo o que eu ia fazer, né? E eu tenho um hábito de ser muito controlador, então eu não gosto que as coisas fujam daquilo que eu tenha planejado inicialmente. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando comigo já faz um tempo. Então, eu desloquei o meu estado de alerta do momento presente. A minha consciência se deslocou do momento presente para o futuro. Então eu meio que alimentei o estado de alerta, que não é a expansão energética, que não é a polarização da força, que não é o ancoramento no presente. Eu alimentei um estado de alerta que é a tensão exagerada, o medo do futuro, o medo do que poderia acontecer. Então eu passei realmente a sexta, o sábado e o domingo, desde o momento do meu convite até algumas horas antes do evento, do tal evento, muito tenso, muito temeroso, né, do que é que poderia acontecer. Aí no domingo, na madrugada, entre o domingo e a segunda-feira, eu tive um sonho muito esquisito, muito estranho, não vale a pena a gente entrar em detalhes. Mas o sonho refletia muito daquele medo, daquela tensão que eu vinha tendo naquele momento, tá?
por achar que o evento não ia sair do jeito que deveria, que eu não ia dar conta de cumprir com o que eu deveria cumprir, né? A gente tem sempre, muitas vezes, essa ideia de que a gente é insuficiente para algumas coisas. Então eu tive esse sonho. Quando eu acordei na madrugada, aí eu consegui acionar o estado de alerta, que é a consciência no momento presente, que é o ancoramento no momento presente. Depois que eu acordei na madrugada, eu pensei o seguinte, ora, como se desse assim aquele estalo. Eu pensei, ora, se eu, amanhã, que não é a segunda-feira, se eu chegar lá e tudo der certo, significa que aquilo que eu sofri antes não valeu a pena. Foi só que o quê? Sofri por antecipação. Sofri por antecipação. Morri de véspera, como o pessoal diz. Aí eu pensei também uma outra coisa. Se eu chegar lá amanhã, na segunda-feira, e der tudo errado, eu estava certo em achar que ia dar tudo errado. Mas eu também sofri de véspera. Também sofri por antecipação. Então não teria valido a pena. Sofrer por antecipação nunca vale a pena. Se você está com medo de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa, de cumprir com alguma coisa lá na frente, né? Alguma coisa que está lá no futuro, se você está com medo disso e você fica altamente tenso, temeroso, preocupado, né? Sofrendo por antecipação antes da coisa chegar, se você chegar lá e tudo der certo ou tudo der errado, tanto faz. Você sofreu por antecipação, né? Então a ideia do estado de alerta, dessa consciência ancorada no momento presente e que é tanto trabalhada dentro do processo de despertar espiritual, é evitar o sofrimento de véspera, é evitar o sofrimento por antecipação. Se você vai sofrer na segunda-feira, pois então você deixa para sofrer na segunda-feira. Não vai sofrer no domingo, não vai sofrer no sábado, não vai sofrer na sexta antes dessa segunda-feira, né? E você também não tem ideia, você não tem certeza se o que vai acontecer lá vai ser bom ou vai ser ruim. Agora, se você for já acreditando que a coisa não vai dar certo, muito provavelmente talvez não dê, né? E mesmo que dê, a sensação que você vai ter é de que não foi o suficiente, não foi bacana, não foi legal. Então a experiência não é completa, porque você não estava totalmente, você não estava integralmente entregue àquele momento. Então esse estado de alerta é você estar consciente de si e daquilo que você precisa fazer, mas ancorado no momento presente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir lá embaixo, deixa o seu like. E se você quiser assistir mais vídeos como esse, além de outros com outras temáticas voltadas para o campo da espiritualidade, metafísico, esotérico, holístico, é só você se inscrever no canal e tocar no sininho para ficar sempre atualizado.